Tá, então, eu vou começar do começo. No começo não existia nada, e daí explodiu. Geralmente é isso que as pessoas sabem sobre o Big Bang. O problema é que não foi assim que aconteceu. O primeiro momento do universo é um mistério, porque nenhuma lei da física que a gente tem hoje se sustenta no extremo que era naquela época. E que extremo que era esse? Foi uma singularidade. Foi ela que explodiu. Só que também não foi bem uma explosão. É que ela começou a se expandir tão rápido, mas tão rápido, que o pessoal começou a falar que ela explodiu, mas são coisas diferentes. Tá, mas e o que é uma singularidade? Singularidade é o que acontece quando você divide por zero. É uma coisa com densidade infinita, porque tem volume zero. E densidade é igual a massa dividido por volume. Então se você divide por zero... Tá, mas e o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a singularidade é um trubisco que existe, mas que não ocupa espaço nenhum. É por isso que as pessoas têm na cabeça que antes não existia nada. Tá, mas peraí, como é que surgiu essa ideia do Big Bang? Bom, teve um monte de gente que participou. Lá em 1927, descobriram que o universo estava se expandindo. Mas espera, de novo, o universo está se expandindo? Pois é, se não tiver nada impedindo, tipo a gravidade puxando as coisas para perto, então as coisas se afastam. Não é que elas estão se movendo para longe umas das outras, é que está surgindo cada vez mais espaço entre elas. Então, que antes elas estavam mais ou menos perto, o espaço entre elas vai aumentando e a distância entre elas aumenta sem que elas se movam. Tá, e daí? E daí que se as coisas estão se afastando... Então, se você pensar ao contrário, no passado, em algum momento, elas estavam juntas, né? Na verdade, se você for indo até o começo de tudo, vai ver elas estavam no mesmo lugar. E esse mesmo lugar seria lugar nenhum. Mas como assim lugar nenhum? É porque não é nada que a gente chamaria de lugar hoje em dia. Porque não existiu o espaço ainda, sabe? Essa coisa 3D que a gente chama de realidade, ela começou no Big Bang. Aliás, o nome original dessa teoria era hipótese do átomo primeiro. Mas sabe como é que são as pessoas? O Big Bang tem muito mais impacto, né? Tá, então o que é que foi o Big Bang, no final das contas? Bom, que nem eu falei, o primeiro instante do universo é um mistério. E quando eu digo primeiro instante, não é o primeiro segundo, não é nem o primeiro milésimo de segundo. É o primeiro instante de Planck, o primeiro tempo de Planck, que é bem pequeno. E depois desse tempo de Planck, o universo basicamente só aumentou e esfriou. Aumentou e esfriou. E nada era do jeito que a gente conhece. Tudo era um plasma denso e quente. Nem as forças fundamentais existiam nessa época. Então coisas do tipo carga elétrica, massa, ou peso, nada disso tinha sentido. A única coisa que fazia sentido era a temperatura. E a temperatura era uma coisa do tipo 10 desgraçadilhões de graus. Mas né, o que o universo fez? Ele foi esfriando e foi crescendo. E ele cresceu muito também. No primeiro segundo, ele foi do tamanho de uma molécula para 10 anos-luz e meio de tamanho. Tá, mas espera, qual que é o tamanho de uma molécula? E qual que é o tamanho de 10 anos-luz? Bom, o tamanho de uma molécula, pensa assim. Você corta um pedacinho de papel do tamanho de 1 milímetro, e daí pega esse quadradinho, divide ele em 1000 pedacinhos, daí pega um pedacinho desse e divide em 1000 pedacinhos de novo, daí você pega um desses, e esse é do tamanho de uma molécula. Agora, 10 anos-luz é igual a 10 trilhões de quilômetros. Sem brincadeira, eu não sei nem com o que comparar, na verdade. Bicho, é a distância que a luz demora 10 anos e meio para viajar.
E tudo isso até agora aconteceu em 1 segundo. Depois disso, as leis da física que nem a gente conhece hoje, elas meio que começaram a funcionar. Então, sabe, coisas do tipo, quarks se juntam para formar partículas, e partículas se juntam para formar átomos. Vou fazer de novo essa parte. Então, sabe, coisas do tipo, quarks se juntam para formar partículas, partículas se juntam para formar átomos, matéria e antimatéria explodem se encostarem. Nada disso acontecia antes. Mas nesse período, o universo era inteirinho alagado de luz, por causa de tudo que estava acontecendo dentro dele e porque ele não tinha nem um pouquinho do tamanho que tem hoje. Foi só 380 mil anos depois do Big Bang que o universo se tornou transparente pela primeira vez. E isso só porque ele continua crescendo e esfriando. Ele está fazendo isso até hoje, inclusive. Tá, e como é que era o universo nessa época? Ele era bem diferente de hoje. Só agora que a gravidade está conseguindo juntar os átomos em coisas um pouquinho maiores. Até esse momento, não existia praticamente nada maior que um único átomo. E conforme a gravidade vai juntando, começa a aparecer nuvens de hidrogênio pelo universo. E 100 mil anos depois de juntação da gravidade, de hidrogênio, nasce a primeira estrela. E foi assim que foi o começo. Tá, mas e como é que a gente sabe que tudo isso aconteceu? Bom, o Big Bang é a teoria hoje que melhor se encaixa no que a gente enxerga no universo. Antes dela, as pessoas acreditavam que o universo era infinito, eterno e estático. Sabe, não crescia, não mudava, as coisas não se mexiam. O problema é que as coisas mudam, as coisas se mexem, né? E daí descobriram que o universo cresce. E daí tiveram a ideia do Big Bang. E daí começaram a procurar pistas para ver se foi isso mesmo que aconteceu. E daí descobriram que o Big Bang explica bem por que é que tem tanto hidrogênio no universo, por que desse brilho bem fraco e bem antigo que tem vindo de todos os lados, e por que o universo está se expandindo. O Big Bang, na verdade, é uma consequência principalmente da expansão do universo. Porque se alguma coisa cresce, é porque antes ela era menor, né? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês perceberam algum erro no que eu falei, me desculpa, eu sou humano, também posso errar. Eu não sou um profissional da área, eu pesquiso por conta própria, eu estou tentando simplificar as coisas para ficar mais acessível sem perder a beleza da coisa. E por outro lado também eu fico muito feliz que você tenha se interessado de pesquisar mais e descobrir que eu errei alguma coisa. Isso é muito legal. Uma curiosidade, em 1848 apareceu um livro de um autor muito famoso que falava de um conceito de início do universo que era bem parecido com o Big Bang. Esse conceito estava bem cru no livro, tinha muita coisa errada, mas eu acho incrível como ele chegou perto, apesar de que o livro não fez sucesso nenhum. Tá, mas peraí. Eu falei de um brilho muito antigo, e o universo cresceu um monte em menos de 1 segundo. E o que é que são essas forças fundamentais aí que eu tava falando? Bom, eu pretendo continuar fazendo vídeos sobre as coisas mais legais e doidas do universo. Então, um outro dia eu falo com calma sobre elas. Até a próxima!